Em dezembro de 1994, um console cinza mudava para sempre a forma como jogávamos videogame. O PlayStation chegava às prateleiras prometendo mundos em 3 dimensões, trilhas sonoras inesquecíveis e uma experiência que antes parecia impossível. E entre tantos gêneros que ganharam vida nesse novo universo, foi nas corridas que o PlayStation mais brilhou. De simuladores que tentavam recriar a realidade, até aventuras futuristas embaladas por música eletrônica, cada jogo deixava sua marca em uma geração inteira de jogadores. E com o PlayStation 1 completando 30 anos esse mês, pois é, 30 anos, que loucura, né? Hoje vamos revisitar essa história, lembrando dos 10 jogos de corridas mais marcantes desse console que marcou a época. Então já sabe, né? Senta o dedo no like e bora pro vídeo. Na posição 10 temos Driver, lançado em 1999 pela desenvolvedora Reflections Interactive. É um estúdio britânico que até então era mais conhecido por jogos de corrida de sucesso moderado como o Destruction Derby. A ideia do Drive nasceu de uma ambição ousada, que era criar um jogo de perseguição de carros que capturasse a essência dos filmes de perseguição automotiva dos anos 70, mas também com a liberdade de um mundo aberto. Você é Tanner, um policial disfarçado que se infiltra em uma organização criminosa e sua especialidade é dirigir. Mas antes de qualquer missão, o jogo te joga no Driver's Test, famoso teste de motorista que acontece no estacionamento. Você precisa realizar 4 manobras básicas, a Slalom, 180 graus, Emergência e 360 graus, tudo isso em um tempo limite. Quem nunca sofreu aqui, né? Eu mesmo gastei horas e horas para sair desse bendito teste. A questão é que os controles eram intencionalmente pesados e realistas, o carro derrapava, perdia a tração e exigia um tempo de aprendizado. Inúmeros jogadores nunca passaram dessa fase final, tornando aí uma lenda ou talvez um trauma cultural. Era um filtro que separava os curiosos dos determinados. Fato é que Driver foi um dos pioneiros do conceito de mundo aberto antes mesmo de GTA 3 popularizar o gênero, e o jogo permitia que a gente explorasse livremente a cidade sem objetivo, apenas dirigindo e causando caos, o que era um conceito revolucionário para a época. Driver não foi apenas um jogo, foi uma declaração de ambição. Ele pegou a emoção crua dos filmes de perseguição clássicos e a traduziu em uma experiência interativa e pioneira. Sua dificuldade desafiadora, sua liberdade revolucionária e seu estilo único garantiram seu lugar no pódio dos clássicos inesquecíveis do PlayStation 1. É um título que não só definiu a geração dos jogos de carro, mas também ajudou a moldar o futuro do gênero mundo aberto que domina a indústria até hoje. Na posição 9 temos Colin McRae Rally 2.0, um clássico dos anos 2000. A famosa Codemasters trouxe ao PlayStation uma experiência até então inédita. Ela chegava então com Colin McRae, que trazia uma física realista e estágios baseados em pistas do mundo real de rally. Diferente dos jogos de corrida em circuitos fechados, a premissa do Colin McRae Rally 2.0 era capturar a essência solitária e desafiadora do rally mundial. Você competia contra o relógio e contra as condições da estrada, e o objetivo era simples, mas brutal: ser o mais rápido em trechos de estradas de terra, asfalto, neve e gelo, mantendo o carro inteiro. A física era celebrada por seu equilíbrio perfeito. Não era um simulador impiedoso, mas também estava longe de ser um jogo arcade. O carro então reagia de forma fiel a diferentes superfícies e você sentia a perda de tração na neve, a escorregadia à lama, a aderência instável na grama e a tração firme no asfalto. Enfim, dominar as derrapagens era essencial para a vitória no Colin McRae Rally 2.0. O sistema de danos também era extremamente detalhado para a época. Uma colisão poderia amassar o capô, quebrar os faróis, deixando você no escuro em estágios noturnos, danificar a suspensão, fazendo o carro então puxar um pouco para o lado, e em batida muito forte e até causar a quebra do motor ou a transmissão, terminando a sua prova por completo. Isso adicionava uma camada estratégica de gestão de risco nunca antes vista no PlayStation 1. Além, claro, da voz icônica do copiloto Nick Christie, esse que era o copiloto real de Colin McRae e se tornou aí uma lenda do esporte. Suas chamadas de percurso precisas e calmas eram a sua bússola para sobreviver aos estágios, e prestar atenção no copiloto era uma habilidade tão importante quanto saber guiar o carro. Colin McRae Rally 2.0 não só homenageava o piloto escocês que dá nome ao jogo, como também inaugurava um estilo de corrida onde cada erro custava caro. Foi a base para o que mais tarde se tornaria a franquia Dirt, que para muitos é até hoje um dos melhores jogos de rally já lançado. Eu particularmente gosto muito de Dirt 2. E chegamos na posição 8 com Toca Touring Car Championship, lançado em 1997, um dos jogos que eu mais joguei na plataforma. Enquanto muitos olhavam para o Fórmula 1 e Gran Turismo, a Codemasters novamente trouxe algo diferente: o automobilismo de turismo britânico com o icônico e inesquecível Toca.
A ambição da Codemasters era criar um jogo de corrida licenciado que fosse ao mesmo tempo acessível para jogadores casuais e satisfatório para entusiastas do automobilismo. E a chave para isso foi conseguir a licença oficial da Touring Car Association, que organizava o BTCC, um dos campeonatos de turismo mais populares da década de 90. O apelo do BTCC era o contato roda-roda. Carros de produção modificados como Vauxhall Vectra, Renault Laguna, Nissan Primera, Honda Accord disputavam provas extremamente competitivas com ultrapassagens mais agressivas e uns pequenos toques sendo parte da estratégia. A premissa do jogo era capturar exatamente essa emoção. Não se tratava apenas de ser o mais rápido, mas de disputar posições de forma intensa e tática, sobreviver aos ataques dos adversários e gerenciar os danos do carro. A física em si não era tão complexa quanto a de um simulador puro como o Grand Prix Legends, mas também não dá para considerar um jogo arcade. Diria que é o que chamamos hoje de Syncade. Os carros tinham lá o seu peso e a jogabilidade ainda era intuitiva e divertida. Além do modo principal do jogo, que seguia fielmente a estrutura de uma temporada real do BTCC, então você disputava todas as etapas do campeonato com corridas no sábado e no domingo. Ele também incluía o modo campeonato, oferecendo corridas individuais, modos de desafio e uma gama impressionante de carros e circuitos, incluindo circuitos como Brands Hatch, Donington Park e Silverstone. Toca Touring Car Championship foi um dos primeiros jogos a levar o realismo das pistas profissionais ao público de console, e seu legado pode ser visto na linhagem que viria depois, culminando em títulos como o clássico Race Driver Grid. Já na posição 7 temos o Ridge Racer Type 4, lançado em 1998 pela Namco, esse que foi um marco visual do PlayStation. R4, como chamamos, se passa em um mundo estilizado e ficcional, e o jogador assume o papel de um piloto recrutado por uma das 4 equipes fictícias do jogo. A escolha da equipe em si e do carro não é apenas estética, ela define uma das 8 narrativas diferentes que se desenrolam através de menus, textos e umas lindas vinhetas animadas, dando aí um contexto à sua jornada no campeonato em si. Essa era a essência do projeto R4, transformar uma série de corridas em uma história coesa. Tudo em R4 é esteticamente impecável para o seu tempo, desde os menus dinâmicos e fluidos que se parecem uma revista de design, até as vinhetas de animação vetorial que contam a história de cada equipe, passando também pela seleção de carros que parece uma galeria rotativa, é muito bonito. Enfim, R4 é de fato uma experiência única no PlayStation 1. A trilha sonora em si, que é composta por Kota Takahashi e Hiroshi Okubo, entre outros, é simplesmente maravilhosa. O R4 abandonou o único e exclusivo uso do jazz das versões anteriores e abraçou um som mais maduro, focado em uma mistura de funk internacional, também jazz, entre outros gêneros. As músicas do jogo não são apenas trilhas de fundo, elas são em parte integrante da alma do jogo e definem o ritmo e a emoção de cada corrida. Além, claro, do coração do jogo, que era o modo Grand Prix, onde sua performance determinava qual dos 320 possíveis combinações de carro, de equipe e de final seriam seguidos. Essa não linearidade dava uma enorme razão para jogar mais de uma vez, incentivando o jogador a experimentar todas as equipes e carros para ver os finais diferentes do jogo. Até hoje o jogo é lembrado como o auge da série Ridge Racer, que é um sucesso. Na sexta posição temos Need for Speed High Stakes, lançado em 1999. A Electronic Arts consolidou a franquia Need for Speed no PlayStation, mas foi em High Stakes que ela atingiu a sua maturidade. Com carros licenciados da Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes, Jaguar, entre outros, além de perseguições policiais que eram o ápice da franquia, o jogo se destacou também por trazer um sistema de dano que afetava a performance do carro em si. A premissa de High Stakes era simples, mas eficaz, e o jogo introduz a ideia de que as corridas não são apenas pela busca do primeiro lugar, mas por algo de valor real, como ganhar os carros dos seus oponentes. Então, pela primeira vez na franquia, havia um modo de campanha com progressão e economia. Você inicia com um carro básico e um pouco de dinheiro, e ao vencer corrida e perseguição, você ganha grana para comprar novos carros ou tunar os existentes. A mecânica central, porém, era a opção de apostar. Você podia apostar seu carro contra o de um oponente, e ganhar significava adicionar o carro dele à sua garagem. Porém, perder significava começar do zero. Isso adicionava uma camada de tensão e estratégia inédita até então. High Stakes foi o primeiro Need for Speed a ter um sistema de dano visual e também funcional, portanto bater o carro afetava o desempenho, com pneu furado, suspensão quebrada e tudo mais. Você também precisava gastar dinheiro entre as corridas para consertar o carro. Junto disso também veio a primeira ideia de customização de performance da série, o que permitia a gente a comprar upgrades como turbos e melhorias de freio e pneu para o carro.
O jogo não foi uma revolução, mas sim uma evolução da série. Ele pegou a base sólida de Need for Speed 3 e adicionou ingredientes cruciais que faltavam, como um modo carreira viciante com progressão, um sistema de dano impactante e uma pitada de customização. Esse pacote completo solidificou a identidade da franquia e criou um título que para muitos representa o momento em que Need for Speed atingiu seu equilíbrio perfeito. É um jogo fundamental que conecta a era clássica da série com seu domínio mundial que estava por vir, permanecendo um dos capítulos mais queridos e influentes da história de Need for Speed. Entramos então no top 5 com Wipeout 2097, lançado em 1996. Enquanto outros jogos buscavam realismo, a Psygnosis, um estúdio britânico já renomado por seus títulos visualmente impressionantes, levou as corridas para o futuro com Wipeout 2097, também conhecido como XL em alguns países. O jogo era pura velocidade antigravitacional, com armas, pistas meio malucas e uma estética cyberpunk que parecia saída diretamente de um videoclipe. A ideia de Wipeout é simples, você assume o papel de um piloto de uma das equipes corporativas que disputam a F5000 League. E com uma sensação de velocidade única para a época, a física foi refinada dos jogos antigos, tornando as naves mais responsivas, mais ainda desafiadoras de dominar. O uso do freio aéreo também faz parte das curvas fechadas, era uma habilidade essencial e divertida de aprender. Com uma identidade visual completa, que trazia logos personalizados para as equipes, interfaces de usuários que pareciam painéis de controle de uma nave real, uma linguagem visual corporativa e underground que era presente em cada tela, o jogo parecia de fato o futuro. Em uma jogada de marketing brilhante, o estúdio incluiu marcas reais de produtos que se alinhavam com suas estéticas, como por exemplo a Red Bull, que aumentava imensamente a imersão. Mais do que uma simples corrida, Wipeout vende a ideia de um estilo de vida futurista, onde a tecnologia de ponta, a cultura clubber e a competição de alto risco se fundem. Ele simplesmente solidificou o gênero de corridas futuristas e permanece como o padrão ouro contra qual todos os outros jogos do gênero, como por exemplo o F0, são comparados. A série de Wipeout continuou, mas para muitos o 2097 continua sendo o ápice da franquia. E no quarto lugar temos o NASCAR Rumble, lançado no ano 2000. Um jogo pouco lembrado, mas foi um dos títulos mais divertidos do PS1. Diferente das séries de corridas ovais da NASCAR, que era mais focado no real, aqui tínhamos pistas malucas, atalhos secretos e até carros especiais como caminhão de bombeiro e veículos de polícia. Desenvolvido pela EA Sports, o jogo usava carros inspirados na NASCAR, mas colocava tudo em uma situação completamente fictícia. Aí você podia correr pelas ruas de São Francisco, através de uma base militar ou em um parque de diversões no deserto, tinha atalhos, rampas e até mesmo easter eggs. A física do jogo era totalmente focada na diversão e os carros faziam curvas fechadas com facilidade, podiam dar grandes saltos e alcançavam velocidades absurdas. Era fácil de pegar, difícil de dominar, mas sempre muito divertido. E com o modo carreira que era chamado de Rumble, tornava a experiência ainda simples, divertida e viciante. Você então escolhia um carro e disputava uma série de copas, cada uma com um tema diferente, desbloqueando novos circuitos e veículos conforme você progredia na história. Por não ser um simulador legítimo da NASCAR, ele não foi levado a sério por os puristas e por quem gostava de simulação, mas acabou conquistando o status de um cult classic, entre jogadores que buscavam uma experiência de corrida arcade descompromissada e criativa. É frequentemente lembrado com grande carinho por quem jogou o jogo na época. Para mim, NASCAR Rumble é a definição de um jogo que não deveria funcionar, mas funciona maravilhosamente bem. É uma mistura improvável e audaciosa que pegou o mundo sério e regulamentado da NASCAR e o colocou em um cenário de desenho animado e caótico. Sua jogabilidade arcade acessível, circuitos criativos, sistema de power-ups divertido e o espírito largue tudo e divirta-se do jogo tornam a joia nostálgica e uma experiência de corrida única que se mantém fresca até hoje. Ele não revolucionou a indústria por si, mas provou que há espaço para criatividade e para diversão. Um verdadeiro e autêntico jogo que assumiu riscos e deu certo. Entramos então no top 3 com Crash Team Racing, lançado em 1999. Apesar de esse não ser um syncade, muito menos um simulador, Crash Team Racing marcou época e segue vivo até hoje graças a remakes lançados há não muito tempo atrás. Enquanto em Mario Kart o drift era basicamente para fazer curva, a Naughty Dog o transformou no coração da jogabilidade. O drift do jogo era uma mecânica mais complexa e ao manter o drift você acumulava uma barra de boost, que ao ser liberada no momento certo, gerava uma explosão que trazia mais velocidade. Manter o boost então para usar depois era fundamental para ganhar as partidas, um sistema que recompensava dignamente a habilidade do jogador.
O modo principal era incrivelmente robusto e trazia um mundo onde você andava com seu kart entre os cenários, conversava com os personagens, escolhia qual corrida ou desafio fazer e desbloqueava no fim novas pistas e personagens ao progredir. Coletar cristais em corridas contra o relógio, disputar corridas de relíquias contra chefes, adicionava aí uma variedade enorme, o que tornava o jogo muito mais do que uma simples sequência de corridas. Crash Team Racing talvez seja o único jogo que verdadeiramente desafiou a hegemonia de Mario Kart 64. Para quem não tinha um console da Nintendo, o jogo não era uma alternativa, era o jogo de karting superior graças ao modo aventura mais completo e seu sistema de drift ainda mais robusto. Claro que bater de frente com Mario Kart é difícil e quase que uma derrota certa, mas ainda assim a rivalidade entre as duas franquias é lendária. Afinal, Crash Team Racing é uma obra-prima do design de jogos que pegou a fórmula já estabelecida de Mario Kart e a refinou, aprofundou e embrulhou em uma campanha single player rica e com charme inconfundível da Naughty Dog. Não é apenas um dos melhores jogos de corrida de kart de todos os tempos, é um dos melhores jogos do PlayStation 1 e um testemunho eterno do talento e da ambição do seu estúdio. E no segundo lugar, Gran Turismo 2, um clássico do PlayStation 1. Se o primeiro Gran Turismo já foi revolucionário, sua sequência foi então monumental. Com aproximadamente 600 carros, dezenas de pistas e uma enciclopédia automotiva, GT2 consolidou o gênero de simulação no console. Ele não era apenas um jogo, era uma verdadeira celebração da cultura automotiva, ensinando milhões de jogadores sobre fabricantes, modelos e até corridas históricas. O mestre por trás da série é Kazunori Yamauchi. Ele e sua equipe da Polyphone Digital retornavam então depois do sucesso do primeiro jogo da série, com uma ambição que beirava a obsessão. A ideia era criar a experiência do automobilismo mais abrangente e autêntica já vista em um console, superando o original em todos os aspectos possíveis. O que era perfeitamente plausível, já que a equipe da Polyphone era conhecida por seu perfeccionismo e atenção meticulosa aos detalhes, características essas que definiram o GT2. Para mim, o aspecto mais impressionante de GT2 era o catálogo de carros. Era uma lista dividida entre carros de produção normal, como os carros de rua, e uma seleção enorme e incrível de carros de corrida, incluindo veículos lendários da categoria GT1, Super Touring e até carros conceituais. Toda essa variedade deu ao jogo uma autenticidade única e inigualável. Se o primeiro Gran Turismo foi a revolução, Gran Turismo 2 foi a consolidação do império. Vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente, provando que jogos de simulação sérios tinham um mercado massivo. Ele então transformou Gran Turismo na franquia de corrida definitiva do PlayStation. Mais do que um jogo, GT2 foi um fenômeno cultural que definiu a era do PlayStation 1, educou uma geração de entusiastas de carros e solidificou a visão de Kazunori como uma das mais importantes da indústria. É um marco técnico, um titã comercial que para muitos é o melhor jogo da série, lembrado com enorme carinho como uma experiência profunda, desafiadora e infinitamente gratificante. E o P1 da lista, claro, não podia faltar o pioneiro e espetacular Gran Turismo, o primeiro da série que foi lançado em 1997 no Japão. Esse que é considerado o grande divisor de água dos jogos de corrida. Também criado por Kazunori Yamauchi e sua equipe na Polyphone Digital, levou 5 anos para ser desenvolvido. Gran Turismo vendeu mais de 10 milhões de cópias e abriu as portas para tudo o que viria depois. É sem dúvidas o maior marco do automobilismo virtual no PlayStation. Em 1997, a ambição de Yamauchi era audaciosa e considerada impossível, já que criar um simulador de corrida para PlayStation 1 que fosse ao mesmo tempo tecnicamente preciso e visualmente deslumbrante parecia uma ideia maluca, dessas que geralmente terminam em obra de arte. E enquanto a maioria dos jogos de corrida da época focavam na ação arcade, Gran Turismo se debruçou sobre a física, a sensação de condução e a autenticidade. Pela primeira vez em console, os carros tinham peso, transferência de carga, derrapagem realista e reações fiéis a diferentes tipos de piso. Dominar uma curva exigia técnica, não apenas travar os pneus, e era uma sensação de condução satisfatória e inovadora. Para participar das corridas mais importantes, o jogador precisava passar por uma série de provas de licença, estas que funcionavam como um tutorial obrigatório e incrivelmente eficaz, ensinando os fundamentos da direção de alto desempenho, como a linha de corrida ideal, frenagem e aceleração. Obter uma licença era uma conquista e traumatizou toda uma geração de jogadores, já que conseguir licença ouro era só para os fortes. O sucesso de Gran Turismo forçou toda a indústria a se adaptar. Concorrentes como a Sega com o Sega GT, a Microsoft com o Forza Motorsport, entraram no mercado especificamente para desafiar o trono da Polyphone, que até de certa forma conseguiram fazer um barulho, mas nunca tirar o rei do trono.
Gran Turismo não foi apenas um grande jogo de corrida, foi um marco histórico. Foi a materialização da visão obsessiva de um homem e de uma equipe que se recusou a aceitar os limites técnicos do seu tempo. Eu fico em choque quando penso que já passaram 30 anos de PlayStation 1. Esse que não foi só um console qualquer, ele foi um laboratório de ideias. Entre simuladores sérios, corridas futuristas, kart, esses jogos terminaram por moldar toda uma indústria. Foi uma revolução, um verdadeiro início de uma nova era. E aí, qual desses marcou a sua infância? Qual você considera o melhor de todos? Conta aí nos comentários e considere se inscrever no canal e deixar o like para que esse vídeo atinja mais pessoas. Valeu!